Saudações amantes da psicologia, meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje estamos aqui com o nosso quadro Plantão Psi, em que a gente lê algumas notícias e sempre associa elas com saúde mental, com psicologia. E hoje a gente vai falar de um tema que está meio em alta por aí, meio polêmico, que é a questão de trabalho. Antes, eu sempre peço para vocês deixarem uma curtida no vídeo, comentar a sua opinião, o que você acha, se é um conteúdo relevante ou não, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. O YouTube sempre vai entender que é um conteúdo relevante quando você interage e assim, quem sabe, mandar os vídeos para mais pessoas. Mas sem me alongar muito, vamos iniciar o vídeo. A primeira notícia, e na verdade as duas notícias são bem parecidas, eu só queria mostrar que são fontes diferentes também, foi no Jus Brasil, que tem como manchete: afastamentos por transtornos de saúde mental sobem 38% em 2023. Com mais pessoas incapacitadas para o trabalho, aumenta a responsabilidade das empresas em relação à saúde mental dos funcionários. A outra notícia é mais ou menos a mesma manchete, só que muda um pouquinho embaixo. Levantamento do Ministério da Previdência Social indicou o crescimento no número de benefícios concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social por disfunção da atividade cerebral e comportamental de 2022 para 2023. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já vê um aumento considerável no afastamento por saúde mental de trabalhadores brasileiros. E sempre quando a gente vai falar de saúde mental, sempre quando a gente vai falar de trabalho e associa essas duas coisas, a gente não pode deixar de lembrar do burnout, que é conhecido como síndrome do burnout ou simplesmente a síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, que inclusive pega estresse, esgotamento físico, resultante de um trabalho desgastante, muitas vezes metas ali que você tem que bater que são inalcançáveis, muita competitividade e responsabilidade. E a principal causa, o que gera mais o burnout, é justamente o excesso de trabalho. E tem dados aqui que eu peguei para vocês, que em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout. É o maior número dos últimos 10 anos no Brasil, segundo os dados do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, do Ministério da Previdência Social. Então, um primeiro ponto que eu acho que a gente consegue refletir lendo um pouquinho essas manchetes de notícias sobre o afastamento, sobre burnout, é como isso gera um custo também para o governo. Como que isso é só a ponta de um problema muito maior, que simplesmente são essas jornadas de trabalho exaustivas, são todas essas responsabilidades, essas metas, que imagino, e tem dados disso, que ocorreu principalmente um aumento com a pandemia. Com a pandemia do Covid-19, começou muito uma onda de trabalho home office ou trabalho híbrido, mas muitas pessoas têm horário para entrar, mas não tem horário para sair. Então, são jornadas de 16, 18 horas, além da precarização do trabalho. Quando a gente pensa naquela famosa uberização, que é muitas vezes os empreendedores, então, por exemplo, os entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, que podem até ser realmente o próprio chefe, como dizem, porém precisam trabalhar aí muitas horas por dia, sem direitos, para que consigam o mínimo para sobreviver, conseguir manter tudo. Então, como toda essa precarização gera o adoecimento da pessoa, gera o adoecimento do trabalhador, e como isso é um problema coletivo, e como que isso é um problema que a sociedade precisa ver como um todo, não é só o trabalhador, porque precisamos olhar para o trabalhador, é muito ruim que aconteça isso, porém as empresas precisam tomar conta que elas também saem prejudicadas nisso. A produtividade cai, a produtividade do trabalho brasileiro é quase que não tem grandes aumentos. Então, junto disso, eu gostaria de falar de uma PEC que está tramitando no Senado,
até o horário, a data aqui da gravação deste vídeo, ele é postado um pouquinho depois, porque tem a edição, não foi aprovada ainda, mas é a PEC, que eu vou ler aqui para vocês, pelo fim da escala 6x1. Tem sido um assunto mais comentado no X, antigo Twitter, eu confesso que eu não uso, então eu acredito na notícia aqui do Congresso em Foco. Qual que é a preposição que ela estabelece? Na verdade, uma PEC, só para entender, é uma proposta a uma emenda à Constituição. E ela é pelo fim do trabalho 6x1. E qual que é a redação para o inciso 8º do artigo 7 da Constituição Federal? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Como eu disse, ela ainda está na fase de recolher assinaturas. Até o momento da gravação desse vídeo não teve um desfecho. E qual que é o interessante? Isso vai justamente, quando a gente pensa nessa escala 6x1, trazendo até experiência pessoal, é muito exaustivo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes numa escala 6x1. Em alguns momentos eu trabalhei até às 6 da tarde, por exemplo, no sábado. Nas 2 vezes, na verdade, foi folga fixa sempre aos domingos. Tem muitos locais que às vezes tem um domingo por mês e algumas folgas na semana, o que eu considero até pior. Porém, há uma exaustão do trabalhador. Chegava sábado à noite, eu não queria fazer nada, eu só queria descansar. E domingo também, só que aí você pensa em coisas para fazer da casa, você tenta ter o mínimo de lazer, nem que seja assistir um filme, nem que seja ir num parque com a família. Então, é uma questão exaustiva. E quando a gente pensa também, por exemplo, em estudantes que trabalham, que é o meu caso, por exemplo, hoje em dia eu trabalho um pouco menos do que o horário normal, porém você pensa, uma pessoa que tem uma jornada tripla durante a semana, trabalho de manhã e à tarde e faculdade à noite. Trabalhando também aos sábados, essa pessoa praticamente não vive. Com a faculdade a gente vive um pouco isso, às vezes estágios, algumas coisas que a gente precisa fazer no sábado. Muitas vezes a gente acaba ali só o domingo que você tem que fazer tudo, lazer, cuidar da casa, fazer às vezes comida para a semana, se você precisa garantir as marmitinhas para tentar minimamente comer saudável e ter uma rotina de sono mínima durante a semana. Então, é muito importante essa luta pelo bem-estar da população, pelo bem-estar do trabalhador brasileiro. É muito importante que isso seja visto. Eu torço muito para que acabe realmente e que a gente pense em novas maneiras aí de ajudar o trabalhador. E dentro desse fim da escala 6x1, eu gostaria de citar algo que eu sempre leio quando eu abro a página do CRP, que é a jornada de 30 horas semanais e trabalho híbrido para todos os trabalhadores do CRP de São Paulo. Que eu sempre esqueço que o CRP é regional, então é de São Paulo apenas essa notícia. Que foi uma proposta que pleiteava inclusive 35 horas, mas conseguiu 30 horas semanais. O que eu acho legal que ele fala aqui em resumo, que por exemplo, muitos locais precisam de atendimento ao público. Então, se a gente pensar no horário comercial, poxa, como que uma pessoa que trabalha 6 horas por dia vai conseguir auxiliar nesse atendimento ao público? Porém, é só você fazer escalas balanceadas, não sei, das 8 às 6, uma pessoa entra às 8, vai sair às 2, mais uma entra às 10, então vai sair às 4, e outra pode entrar mais tarde. Então, vai mexendo para que sempre haja profissionais. O CRP ele diz isso, sempre vai ter profissional pronto para te atender no horário que você precisa, no horário estabelecido, porém com essa rotatividade aí no horário que é pela saúde mental. Muitas vezes também a gente pensa sempre em trabalho que o trabalho só é desgastante no momento, mas há muitas profissões que a gente sabe que o trabalho não acaba ali. Se um psicólogo ele fala, não, eu atendo 30 horas semanais, não são só 30 horas que ele trabalha, porque tem todo o estudo de caso, tem toda a organização de documento dos pacientes. A mesma coisa um professor. Muitas profissões a gente leva a lição ali para casa, a gente leva muitas questões, às vezes
um esgotamento mental, que muitas vezes não é visto. Muitas vezes, eu só trabalho na frente de um computador, então não há esgotamento. Há um esgotamento, não é porque você não tem um trabalho braçal que você não fica exausto. Tem muitos trabalhos que acabam que você fica exausto e você fala, poxa, eu só fico sentado. Então, isso é muito importante. E dentro do que cita aquela PEC que está tramitando no Congresso, gostaria de falar um pouco então da 4-Day Week. E o que se trata a 4-Day Week? A 4-Day Week é uma organização sem fins lucrativos e ela é a favor da escala 4x3. Ela tem um plano piloto que está sendo feito em vários países para implementar a escala 4x3. No Brasil, há algumas empresas que elas estão abertas a isso, então elas aceitaram essa implementação. Primeiro, um treinamento, eles chamam de Masterclass, que são algumas orientações para as empresas começarem a implementar, inclusive de gestão, porque há alguns problemas que precisam, alguns desafios que precisam ser enfrentados aí para a implementação, mas é isso que eles colocam. Então, esses dados são coletados com a FGV e o Boston College, que é uma universidade estadunidense. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente conseguiu ver alguns pontos que o site Exame trouxe de uma maneira mais resumida, que é, por exemplo, a redução no estresse de trabalho, a redução de estresse no trabalho em 62,7%, e entre outros dados, como, por exemplo, quase 30% dos participantes não mudariam para o emprego de 5 dias por semana por salário nenhum, redução de desgaste emocional. Eles consideram que melhorou a capacidade de cumprir prazos, a ansiedade semanal diminuiu a insônia. Quando o trabalhador ele tem ali 3 dias para descanso, muitas vezes ele consegue adaptar algumas questões, por exemplo, de saúde. Então, eu preciso ir ao médico. Ele não precisa se preocupar se ele vai precisar ir num dia de trabalho. Então, muitos até adequam, como que eles estavam adequando essa folga a mais. Então, para resolver coisas. Imagina, você ter um dia para resolver tudo, até às vezes ali cuidar da casa, limpar e ter 2 dias extras para isso. Então, a gente vê uma melhora nessa qualidade de vida. E essa 4-Day Week, ele tem uma premissa que é 100, 80, 100. É 100% do salário garantido, 80% do tempo, ou seja, um dia menos, né? 20% aí numa semana, e retirado, e 100% da produtividade, que é isso que é o principal ponto, que muita gente diz que a produtividade pode cair ou algo do gênero, o que não é verdade. E a gente precisa entender também alguns pontos em outros países, como por exemplo, também teve benefícios na Espanha. Então, na Espanha, além de aumentar a produtividade, a melhora da saúde física e mental, reduziu as emissões de CO2. Ainda mais porque tem muitos locais que as pessoas podem escolher. Pode folgar na sexta, pode folgar na segunda, ou pode até folgar na quarta, então seria até uma quebra interessante. E muitas empresas cravaram um dia único. Então, por exemplo, sexta-feira. Ficou menos emissões, porque menos pessoas na rua usando o carro e tudo mais. A gente vê os resultados positivos também disso no Reino Unido. A gente teve também, por exemplo, notícias no Japão, que a Microsoft do Japão, que eu acho que a principal questão que as pessoas falam é a produtividade. E a Microsoft publicou que na semana de 4 dias de trabalho, aumentou a produtividade dos trabalhadores em 40%. Isso é demais, porque você pensa, como que um dia a menos aumenta a produtividade? E isso é uma questão muito importante, que é a mentalidade. As pessoas, elas não poderiam considerar, por exemplo, a quinta-feira a nova sexta. Então, há alguns desafios, principalmente no sentido de produtividade. Aqui nessa notícia, por exemplo, do Japão, eles dizem que eles reduziram as reuniões, que ao invés de 1 hora para 30 minutos, como uma espécie de foco a mais, você usar o seu tempo de uma melhor forma.
E lá também houve uma redução na eletricidade gasta. Além de aumentar a produtividade, é economia para a empresa. A gente consegue ver desafios, mas a gente não consegue ver tantos argumentos contra, a gente só consegue ver relações boas com isso. Existe também questões na Nova Zelândia que tem 100 desvantagens. Uma empresa neozelandesa adotou a semana de 4 dias e após teste bem sucedido, que é a Perpetuum Guardian. Então a gente vê como que pode ser benéfico para o trabalhador, que eu acho que é o mais importante, e para a empresa. Porque quando a gente pensa em esgotamento, a gente sempre pensa na ponta do iceberg, que é o trabalhador, que é o que mais sofre com isso. Porém, como que essa semana menor, o trabalhador tem uma qualidade de vida, como ele pode ser mais produtivo, e todos os lados vão acabar ganhando com isso. Acho que isso é importante a gente ver, que de todos esses dados a gente pode analisar que há um aumento de produtividade ou não há uma diminuição. Não há dados que diminuiu a produtividade, o trabalhador tem menos estresse, ele tem mais qualidade de vida, as crianças vivem melhor porque os pais têm mais tempo, menos estresse. Eu fico imaginando aqui como a gente tem, por exemplo, jornadas triplas com estudo e trabalho, como seria interessante a gente ter um dia extra. A gente já até pensa, meu Deus, para fazer trabalhos, para fazer apresentações de faculdade, mas como que seria benéfico para o trabalhador também? Quando a gente pensa em votar contra, sair de 6x1, enquanto o resto do mundo e até mesmo o Brasil está indo para algo mais 4x3, a gente vê como pode ser um retrocesso para a saúde mental do povo brasileiro como um todo. E isso é muito importante, porque a gente fala de saúde mental e saúde mental não é simplesmente terapia. Saúde mental é tudo, é qualidade de vida, é um trabalho digno, é ter tempo para lazer, é você conseguir praticar esportes, você ter uma boa higiene do sono. Tudo isso impacta na nossa saúde mental. Não é só a gente falar, faça terapia. Seria até uma covardia da parte de quem cuida da saúde mental dos trabalhadores. Bem, acho que eu falei demais nesse vídeo, mas eu queria trazer um pouquinho desse panorama e como que a gente precisa lutar por melhores condições de trabalho para que a nossa saúde mental também se beneficie disso, para que a gente reduza aí o estresse, reduza burnout e consiga uma qualidade de vida melhor. E como que isso pode ajudar também aí até as empresas, não é só um benefício para o trabalhador, mas sim para todos, até para o meio ambiente. Mais uma vez, me sigam nas redes sociais, comentem o que vocês acharam do vídeo, compartilhe com os amigos que são a favor ou não da redução aí para 4x3, discutam aí o que vocês acham. Eu agradeço demais a colaboração e a audiência de vocês até o final dos vídeos. Forte abraço e até a próxima!